sobre esse negócio de preço, me mate uma curiosidade, acho que também das pessoas que estão assistindo. Antigamente se falava, não, porque tem o DVD aqui do jogador, o cara joga aqui só um trem, rapaz, pense num bicho danado. Hoje não tem mais esse negócio de DVD, eu acho que... Não existe não. Eles mandam o quê? Um drone. O quê? Um drone. Não, você tá entendendo, Rômulo? Porque é o seguinte, às vezes o cara no DVD é o craque, rapaz. Quando chega aqui o cara tá buchudo, o cidadão não joga nada. Na verdade, isso modificou muito. Hoje o mercado do futebol, os clubes, evidentemente falando de grandes clubes e médios clubes em ascensão, né? Grandes clubes, Flamengo, Palmeiras, etc. Segundo escalão, Bahia, Sport, Fortaleza. Todos esses clubes, eles têm um departamento, uma diretoria de acompanhamento técnico. Eles são profissionais tem um nomezinho, um jargão técnico em inglês que eles usam, eles verificam o ano todo a performance de centenas, milhares de jogadores. Então eles sabem a idade do jogador, quantas partidas o jogador fez, quanto tempo passou machucado, qual é a musculatura, qual é a deficiência muscular do jogador, qual é o nível de capacidade dele de permanecer jogando, qual é a temporada dele, quantas partidas ele faz. Então, na verdade, esse profissional, essa equipe de profissionais, ela apresenta à diretoria do clube e aos treinadores um relatório sobre 100, 200, 300 jogadores. E aí se analisa primeiro a questão física do jogador. Se o jogador é um jogador que... Por exemplo, Durval. Durval era um jogador cotadíssimo em alto nível, porque Durval jogava um ano inteiro. O cara não se machucava. Não era expulso, nada. Impressionante. O lateral esquerdo que o Sport tinha foi contratado pelo Flamengo, hoje eu acho que está no Internacional, que era de Panelas, do interior do Pernambuco, não me lembro o nome dele. Foi contratado pelo Flamengo porque jogou uma temporada inteira do Campeonato Brasileiro, só um jogo que ele se machucou. Jogou 38 rodadas sem nenhuma vez sair do clube, só uma vez. Foi um diferencial para contratar ele. Se o jogador é bom... Não tá feito Neymar não, né? Que tá machucado e ganhando Neymar salário... não consegue jogar nem 20 jogos por ano. Ele tem já hoje um... problema muito sério. As lesões geraram alguma dificuldade dele e ele tem uma performance diferente. Mas o jogador tendo boa capacidade técnica, o jogador tendo bons fundamentos e sendo avaliado pela performance dele fisicamente no campo, e isso é o que faz com que o clube contrate ele ou não. Às vezes o clube nem viu ele jogar, mas com base nos dados, nos relatórios, o clube contrata. Mas não pode ser enrolado, não? Não, em termos desse não, porque o levantamento gato por lebre. Não, é um ano inteiro. Você sabe quando o jogador estreou, quantas partidas fez, quantas assistências deu ser atacante, quantos gols fez. Por exemplo, o Sport contratou o centroavante dele, não quer dizer que dê certo, não. Gustavo Coutinho. O Sport pagou 7 milhões à vista por ele, porque ele teve uma performance fantástica no ano anterior, foi artilheiro da Série B, no entanto, não performou, como dizem os treinadores, tão bem como se esperava. Mas é um jogador que o Sport aposta que no próximo ano na Série A volte a ter o rendimento que teve quando foi artilheiro da Série B há 2 anos atrás. Os olheiros não saíram de moda, não. Não existe mais, não. Acabou a olheira? Acabou. A não ser time pequeno, time que não tem esse artefato, essa tecnologia. Nem nas bases? Não, porque o clube de futebol... Não, veja. O Sport hoje, o Retrô hoje, tem mais de 200 jogadores. Eu já ia falar sobre o Retrô. Desde 10 anos de idade. Então, esses jogadores, por exemplo, hoje em dia a coisa mais rara do mundo é dizer, descobrir um atleta ali de 18 anos, 20 anos e ir para o clube. Isso não existe. O jogador, ele já vai para o clube com 10, 12, 14 anos. Ele é preparado desde a infância, com a questão fisiológica, com a questão alimentar, com todo o ensinamento técnico, para ele chegar, quando ele explodir no Sub-16, Sub-17, Sub-19, o Sport, o Pedro Lima. Pedro Lima, seleção brasileira, Sub-16, 17, não sei o quê, foi vendido agora com 17 anos, salvo engano, por, se eu não me engano, 60 milhões. O Pedro Lima. 17 anos, 17 lateral direito. anos. Então, o Retrô hoje tem pelo menos 20 ou 30 jogadores da Europa. O Retrô é a sensação de Pernambuco, o pessoal não está percebendo o crescimento do Retrô. Laércio Guerra é um grande empreendedor, um empresário extraordinário, teve essa ideia, teve esse sonho, ele investiu 68 milhões, se eu não me engano, com recurso próprio, para construir o CT, formar o time. É um time que com 4, 5 anos já tem um título nacional. Esse ano ele entra muito forte para ser campeão pernambucano. Nós vamos ter um campeonato esse ano muito disputado, com o Sport na Série A, Retrô na Série C, Náutico na Série C, Santa Cruz,
se espera que assine uma SAF, aí também pode entrar muito forte. E aí o que se tem de expectativa no estadual é que nós vamos ter uma disputa muito acirrada entre Sport e Retrô. Uma coisa que eu não consigo entender é o seguinte, o Santa Cruz ele vive numa pindaíba há muitos e muitos anos. Situação muito séria, 10 financeira. anos. E por que não assina esse danado dessa SAF? O pessoal parece que não quer largar o osso. Aquilo Não. ainda dá dinheiro, Evandro? Não, vamos lá. A questão da SAF é porque... o que é SAF? Para o torcedor, para o seu telespectador entender, se eu ouvir. O que é a SAF? Eu tenho um clube de futebol, que é uma entidade esportiva, sócio-desportiva, sem fim lucrativo. Ou mesmo eu tenho um clube empresa. Então, o que é a SAF? Eu pego o futebol, cedo, alieno, mediante pagamento, esse futebol para Rômulo, que é um investidor, um príncipe árabe e tal, e tem muito dinheiro e quer ter um clube no Brasil. Parece, viu? Parece. Tem o Mas biotipo. vou investir no Náutico, não é no Santa, não. Aí eu passo, alieno o futebol do meu clube para ele. Ele abre uma empresa, que é uma sociedade anônima, com novo CNPJ. O clube dele deixa de ser filiado do futebol, deixa de existir no mundo do futebol perante CBF, perante a Federação, perante a FIFA, e a SAF passa a assumir, ser sucessora dele nisso. A SAF não tem nenhum débito, nasce zerada, e a SAF, então, quem vai dizer o que vai fazer no futebol é a SAF. Ela só não pode alterar a tradição do clube, as razões, as cores, a história do clube, são as Golden Rules, que são regras de ouro, que você blinda o clube para poder... Eu não posso... compro o Náutico e daqui a 2 anos o empresário diz, não, eu quero que o Náutico volte a ser um clube de remo, vou abandonar o futebol. Não pode, a SAF é cancelada. Ou seja, existem medidas, travas, que faz com que o clube continue a jogar. Mas o clube tem dono. Não tem mais negócio de sócio votar, não tem mais essa história de que o presidente Sócio manda, não vota mais. Não vota, não tem essa história de que o contrato aquele negócio do não tem nada Ronaldo, disso. o Atlético. O deu Cruzeiro. certo. Cruzeiro, deu O certo. Ronaldo Fenômeno, Foi né? péssimo. Eu falar. Foi péssimo. E ele quer ser presidente da CBF agora. O Fenômeno. Pode, qualquer pessoa pode ser carne-dor. Veja, não existe. Engraçado, as pessoas às vezes falam, a CBF é um cenário, um objetivo impossível de ser alcançado. Eu andei, por curiosidade, eu não sou muito afeito à política, não sou político, mas eu fui pesquisar o modelo legislativo do Brasil. Se Rômulo quiser ser candidato a vereador, não estou falando mal do vereador, ele tem que se filiar a um partido, o partido tem que aprovar. Se o dono do partido achar que ele tem muito voto, não aprova ele tem que mudar de partido, porque o dono do partido só quer que ele tenha pouco voto para fazer a cauda. Ou seja, ele tem a maior dificuldade do mundo para conseguir ser um simples vereador. Presidente da CBF, que é a maior instituição do Brasil, tirando naturalmente a República. Não existe nenhuma entidade, nenhuma instituição que movimente tanto recurso, que invista tanto, que tenha tanta atividade no mundo social e político e nacional de representatividade do país no exterior como a CBF. O que é que você precisa? O colégio eleitoral da CBF são 20 clubes da Série A, mais 20 da Série B, mais 27 federações. Então, são 20, 40, 67 eleitores. Então, você tem um colégio eleitoral de 67 eleitores. O que é que você precisa para ser candidato? Única e simplesmente, nada mais do que isso. Solicitar que 4 federações, 4, assinem uma carta indicando seu nome para presidente. E que 4 clubes, sejam eles da Série A, da Série B ou conjuntamente, que 4 clubes assinem a mesma declaração dizendo que você pode ser candidato. Então, qual é o grau de dificuldade? Se uma pessoa que pretende, que almeja ser candidato, vir a ser candidato de uma entidade do porte, do tamanho da CBF, não tiver 4 indicações de federação e não tiver 4 indicações de clube... No caso do Ronaldo, é melhor ele... Desiste antes. Não, vai abrir uma agência de turismo, vai fazer turismo Fernando Noronha, porque se não tiver 4 indicações de federação e 4 indicações de clube, essa pessoa não tem nenhuma densidade, não tem nenhuma representatividade no meio, então não pode ser. Então, francamente, eu não vejo nenhuma dificuldade de qualquer pessoa ser candidato. É só buscar 4 assinaturas de federações e 4 assinaturas de clubes, só isso. E o Cruzeiro, deu certo ou não? Não, deu totalmente errado, praticamente faliu e foi vendido. A SAF foi vendida. Foi vendida, não deu certo. Que, na verdade, a SAF pode ter sucesso ou ser um insucesso. E ela pode ser repassada continuamente, quantas vezes houverem oportunidades, dependendo do interesse de quem quer vender e da capacidade financeira de quem quer comprar.
Sim. A lógica, né, da arquitetura da SAF, ela lembra um pouco o que aconteceu com os 3 grandes clubes aqui em Pernambuco, que firmaram um acordo com a Justiça do Trabalho no propósito de não serem mais penhorados, acabar com aquela agonia de terminou o jogo e ir lá fazer a penhora na boca do caixa da arrecadação do time, etc. Pernambuco foi o primeiro estado do Brasil a criar isso. Isso já se vão aí 28, 30 anos. Pernambuco criou que hoje é uma regra, todo estado do Brasil tem, mas Pernambuco criou, foi o pioneiro na concentração das execuções trabalhistas. Isso tem 30 anos. O que é que foi feito? Todas as ações trabalhistas foram encaminhadas, direcionadas para uma única vara, e o tribunal determinou num provimento, que eu não lembro mais o nome, que os clubes teriam que destinar 20% do que arrecadavam. Ou seja, previsionou que é uma SAF hoje. Então o clube arrecadava 1 milhão, 200 mil, ia para o fundo, arrecadava 100 mil, 20 mil, arrecadava 10 milhões, ia 2 milhões. E com isso amortizava. O último levantamento que eu fiz, isso tem 8 anos, nós já tínhamos pagos, Sport Náutico Santa Cruz, mais de 150 milhões de ações trabalhistas de jogadores e afins ligados ao futebol. Isso já tem uns 8 anos. A SAF, de certa forma, ela copiou esse modelo. Né? Exato. Porque, embora a SAF ela tenha um escopo mais abrangente, porque o congelamento da dívida com a utilização de 20% do que é arrecadado para passar aos credores, são credores universais. E aí você vai pegar tanto o jogador que tem uma dívida com o clube, tanto um funcionário do clube que tem essas dívidas trabalhistas, e na SAF, enquanto o modelo da Justiça do Trabalho destinava que um determinado percentual seria usado para pagar as dívidas trabalhistas, isso já faz há muitos anos, a 12ª Vara do Trabalho foi a vara escolhida pela Justiça de Pernambuco. Que hoje não existe mais, encerrou. Exato. O modelo encerrou. Mas o ano passado. Na SAF você utiliza os 20% para pagar credores de toda a De ordem. toda a ordem e fornecedores. natureza. Exato. Então, de certa forma, a Justiça do Trabalho de Pernambuco ajudou aí nessa... Inovou, né? Inovou. Esse pensamento. E foi um sucesso. Com 5 anos, 6 anos, 10 anos, todos os estados do Brasil tinham copiado. Eu me lembro, o presidente do tribunal era... Cardoso deve se lembrar, que é mais ligado a político, era Clóvis Correia. Clóvis Correia, Clóvis Correia, pronto. Ele era o presidente do TRT quando nós lançamos isso e foi ele que consolidou isso.